E aí, pessoal, tudo massa? Tudo certinho com vocês? Estão estudando bem? Estão estudando direitinho? Estão focados no sucesso? Pois bem, continuem assim. Pessoal, o assunto da nossa aula de hoje, um assunto recorrente em provas de vestibular, um assunto que é por natureza interdisciplinar. Então, esse assunto ele pode aparecer tanto em uma questão tipicamente de história, como pode aparecer numa questão de filosofia. Assunto esse chamado de iluminismo. Então vamos falar sobre iluminismo? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, a primeira coisa que eu quero que tu coloque no teu caderno, até para facilitar a compreensão desse conteúdo, é o conceito de iluminismo. Tu dominando esse conceito, tu vai ver que o resto da aula vai ser facilmente compreendida. Pessoal, iluminismo. Conceito. Movimento filosófico, ou seja, um movimento intelectual, um movimento que preza pelo uso da razão. Então, movimento intelectual idealizado pela burguesia europeia, cujo objetivo era de combater as estruturas do antigo regime. Repetindo, iluminismo, movimento intelectual, movimento filosófico, idealizado pela burguesia europeia, cujo objetivo era de combater, era de criticar as estruturas do antigo regime. Mas aí tu precisa saber o que é o antigo regime. Por favor, coloca no caderno. Quando a gente fala de antigo regime, a gente fala de 3 estruturas que existiram na Europa durante a Idade Moderna. Então, a primeira estrutura, ou a primeira característica do antigo regime, o absolutismo. O absolutismo era a estrutura política do antigo regime. A estrutura econômica a gente chama de mercantilismo. E a estrutura social é o que a gente chama de sociedade estamental. E, por sinal, essa sociedade estamental, coloquem no caderno, sociedade essa que marcou a Europa na Idade Moderna. Essa sociedade, na realidade, era um resquício ainda da Idade Média. A sociedade europeia se tornou estamental na Idade Média, lembrem disso. Então, quando a gente diz que o iluminismo critica, combate o antigo regime, eu estou dizendo para vocês que o iluminismo ele vai fazer oposição, vai defender o fim do absolutismo, do mercantilismo e da sociedade estamental. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Então, por favor, coloquem no caderno que o iluminismo ele surgiu no século XVII. Pessoal, cuidado com isso, tá? Normalmente, quando a gente fala de iluminismo, o aluno pensa logo no século XVIII. Inclusive, o século XVIII ele é conhecido na história como o século das luzes, por conta do iluminismo. Mas, pessoal, no século XVIII, o iluminismo ele atinge o seu apogeu, ele atinge o seu auge. Mas o iluminismo ele surge. Os primeiros intelectuais iluministas,
Os primeiros filósofos a criticar o antigo regime, eles surgiram ainda no século XVII. E para ser ainda mais específico, coloquem no caderno. O iluminismo ele surge no século XVII na Inglaterra. Na França, no século XVIII, o iluminismo atinge o seu auge, o seu apogeu, mas o berço do iluminismo é a Inglaterra do século XVII. Então, como o primeiro filósofo iluminista, coloque no caderno, por favor, o John Locke. Inclusive, o John Locke, ele é conhecido como o pai do liberalismo, ou o pai do iluminismo, mesma coisa. Porque John Locke foi o primeiro grande nome, foi o primeiro grande intelectual a criticar, a combater o antigo regime. E o John Locke ele escreveu um livro chamado de Segundo Tratado sobre o Governo Civil. John Locke, ele é tido como pai do liberalismo, como pai do iluminismo. John Locke, que era um filósofo, que era um intelectual britânico, ele que era inglês, ele escreve esse livro chamado de Segundo Tratado sobre o Governo Civil. E nesse livro, John Locke ele vai falar algo muito interessante. Inclusive, é legal que vocês saibam, principalmente se você pensa em fazer direito, que a Constituição brasileira, ela defende isso, que o John Locke ele vai falar no livro dele. John Locke ele vai dizer no livro em que ele escreveu que os seres humanos eles nascem com direitos naturais. É por isso que a gente diz que o direito aqui no Brasil ele é ius naturalista. Porque o direito, a nossa Constituição, ela acredita nisso. Que os seres humanos eles nascem com direitos naturais. E pessoal, direito natural, como o próprio nome já dá a entender, é aquele direito que não é dado por ninguém. Não é a tua família, não é o governo, não é a igreja, não é teu melhor amigo. O direito natural ele não é dado por ninguém. O direito natural ele já nasce com o homem. Ele já nasce com a própria natureza humana. E os direitos naturais, como eles já nascem com o homem, para o John Locke, os direitos naturais eles são invioláveis. Ninguém, para o John Locke, ninguém pode violar, pode atentar contra os nossos direitos naturais. E pessoal, para ficar facinho de tu entender, coloca no caderno que para o John Locke, os direitos naturais do homem são basicamente 5. O direito à vida, o direito à felicidade, o direito à propriedade privada, o direito à liberdade e o direito à igualdade jurídica. E aí entendam que quando a gente fala de igualdade jurídica, nós estamos dizendo que a lei ela deve ser igual para todos. Até porque lembrem que na Idade Moderna, por isso que a burguesia, a partir do século XVII, começando lá na Inglaterra, é por isso que a burguesia ela vai criticar tanto o antigo regime. Porque lembrem que na Idade Moderna, somente a burguesia pagava impostos. O primeiro estado, o clero,
e o segundo estado, a nobreza, não pagavam impostos. Então chegou um momento que a carga tributária ela se tornou tão alta, mas tão alta, que a burguesia ela decidiu não mais sustentar o Estado sozinha. É por isso que a burguesia, é por isso que o iluminismo vai defender uma igualdade jurídica. A lei deve ser a mesma para todos. Se um paga imposto, todo mundo deve pagar imposto. Entendido isso, pessoal? Mas o John Locke ele vai dizer o seguinte: o homem ele possui direitos naturais, o direito à vida, o direito à felicidade, o direito à liberdade, o direito à propriedade, o direito à igualdade jurídica. Então, os seres humanos eles possuem direitos naturais que são invioláveis, que são inalienáveis, portanto, ninguém pode atentar contra eles. Mas o John Locke ele vai dizer que se alguém atenta, se alguém viola os nossos direitos naturais, cabe à sociedade se revoltar contra esse alguém. Isso é o que o John Locke ele chamou de direito de rebelião. O direito de rebelião, para o John Locke, nada mais é do que a sociedade se revoltar contra qualquer indivíduo ou contra qualquer instituição, inclusive contra o próprio governo, contra o próprio Estado, se o Estado ele viola ou tenta violar os nossos direitos naturais. E aí tu precisa lembrar de uma coisa. O iluminismo ele nasce no século XVII. E no século XVII estava acontecendo lá na Europa, inclusive isso foi uma consequência da Reforma Protestante. Estava acontecendo lá na Europa no século XVII, inclusive na própria Inglaterra, aquilo que a gente chama na história de guerras de religião. Reis que eram católicos perseguindo protestantes e reis que eram protestantes perseguindo católicos. E no caso da Inglaterra, algo ainda mais curioso. Um rei anglicano, que era protestante, perseguindo não só católicos, mas perseguindo calvinistas. Calvinistas na Inglaterra são chamados de puritanos. Então, na Inglaterra ainda tinha essa peculiaridade. Era protestante perseguindo o católico e perseguindo o protestante também. Lembrem que o anglicanismo é uma religião protestante e o calvinismo, ou puritanismo, é uma outra religião protestante. E John Locke, por exemplo, ele era puritano. Então percebam que no século XVII, as guerras de religião, reis perseguindo todos aqueles que não se convertiam à sua religião. Entendam que isso caracteriza uma violação aos nossos direitos naturais. Porque um dos nossos direitos naturais é a liberdade. E quando a gente fala de liberdade, para o iluminismo, essa liberdade é a liberdade mais plena que pode existir. É a liberdade de imprensa, é a liberdade de expressão, é a liberdade de pensamento, é a liberdade de religião. Então, se o governo está me perseguindo porque eu me converti a uma religião que é diferente da religião do rei, se eu me converto a uma religião diferente da religião do Estado e o Estado me persegue por conta disso, o Estado está violando os meus direitos naturais, entendem? Então, John Locke ele vai dizer que toda vez que os direitos naturais são violados, cabe ao homem, cabe à sociedade se revoltar. É o direito de rebelião. E, pessoal, essa ideia defendida pelo John Locke, essa ideia de que o homem deve se revoltar quando os seus direitos naturais forem violados,
Ou seja, o direito de rebelião defendido pelo John Locke vai acabar servindo de justificativa, coloquem isso no caderno, por favor, para diversas revoluções que aconteceram na Europa, mas que também aconteceram aqui na América. Por exemplo, o direito de rebelião defendido pelo John Locke serviu de influência para a Revolução Puritana, para a Revolução Gloriosa, para a própria Revolução Francesa, para a Revolução Americana, mais conhecida como a independência dos Estados Unidos. Então, entendem? O direito de rebelião defendido pelo John Locke acabou influenciando, servindo de justificativa para a eclosão de diversas revoluções que aconteceram na Europa, mas também na América. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Ótimo. Segundo filósofo iluminista, que também era inglês. Se bem que deixa eu falar uma coisinha para vocês, tá? O Adam Smith, ele nasceu na Escócia, mas ele viveu a vida dele inteira praticamente na Inglaterra. Então, se aparecer na tua prova que o Adam Smith, ele era escocês, ou se aparecer na tua prova que ele era inglês, coloca como verdadeiro, tá? É como, por exemplo, Rousseau. Rousseau, ele nasceu na Suíça, mas ele viveu na França. Entendem? Então a gente não vai brigar por conta desse tipo de informação, tá certo? Então Adam Smith, tanto faz se a prova diz que ele é natural da Escócia ou da Inglaterra, e o Rousseau tanto faz se a prova diz que ele é natural da Suíça ou da França. Beleza? Entendido? O Adam Smith, coloquem no caderno, ele foi um economista. E aí eu quero que vocês anotem isso direitinho, tá, pessoal? John Locke, ele foi um cientista político. Adam Smith, ele foi um cientista econômico. John Locke, ele fala sobre o Estado, sobre o governo, sobre direitos naturais, sobre a violação, sobre o autoritarismo praticado pelo Estado, praticado pelo rei. Enfim, John Locke, ele fala sobre política. O Adam Smith, ele vai falar sobre economia. E o Adam Smith, ele escreveu um livro chamado de A Riqueza das Nações. E nesse livro, A Riqueza das Nações, o Adam Smith, ele vai dizer que o Estado, que o governo, não deve, coloca esse não bem grande no teu caderno. Nesse livro, o Adam Smith, ele vai dizer que o Estado não deve intervir na economia. Traduzindo, o Adam Smith, ele vai criticar o mercantilismo. Lembram? Uma política econômica mercantilista é uma política econômica intervencionista. Portanto, o Adam Smith, ele combate, ele critica, ele se coloca contra o mercantilismo. Ele se coloca contra o intervencionismo. Até porque o Adam Smith, ele vai dizer que a economia, ela tem uma capacidade absurda de se ajustar, de se organizar à realidade. O Adam Smith, ele vai dizer que a economia, ela é viva, ela é pulsante, e que a economia, ela tem essa capacidade de se inventar, de se reinventar. Ela sempre dá um jeito de se adaptar, de se readaptar, de se refazer, de se inserir no contexto em que a gente esteja vivendo.
Inclusive, uma expressão utilizada pelo Adam Smith no livro dele é o seguinte: ele vai dizer que o Estado não deve intervir na economia porque existe uma mão invisível. Ele usa essa expressão. Existe uma mão invisível. E é essa mão invisível que organiza a economia. Então, o governo, o Estado, não precisa se preocupar com a economia, porque a economia ela é organizada por essa mão invisível. E essa mão invisível, numa tradução econômica, coloque no caderno, é a lei da oferta e da procura. Para o Adam Smith, pessoal, ninguém precisa concordar com isso, tá? Mas lembrem, cada um defende o que quiser, cada filósofo defende o que quiser. Mas o fato é que, para o Adam Smith, a lei da oferta e da procura, ela tem a capacidade de transformar e de readaptar a economia o tempo todo. A lei da oferta e da procura, ela faz com que a economia cresça. Chega um momento em que a economia entra em crise. Para o Adam Smith, a economia ela é muito cíclica. Existe sempre, por conta da lei da oferta e da procura, existe sempre um momento de crescimento econômico. Depois vem a estagnação econômica. Depois vem a crise. Mas aí a economia se readapta. A economia, ela se transforma. A sociedade começa a buscar novas mercadorias, as empresas começam a produzir essas novas mercadorias, a economia volta a crescer, depois ela vai se estagnar, depois vai entrar em crise, depois vai se readaptar. Entendem? Então, para o Adam Smith, o Estado ele não deve intervir na economia. Quem cuida da economia é essa mão invisível, chamada de lei da oferta e da procura. Uma outra coisa que eu preciso que vocês saibam é que o Adam Smith, ele vai dizer no livro A Riqueza das Nações, o Adam Smith ele vai dizer que a riqueza de um país deve ser calculada, deve ser proporcional à quantidade de pessoas que trabalham. Isso é o que na economia a gente chama de população economicamente ativa. Então, quanto maior a PEA de um país, mais rico esse país é. Ou seja, para o Adam Smith, quanto mais pessoas trabalham, mais rico o país se torna. O trabalho gera a riqueza de uma nação. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Ótimo. Mas vejam, os livros do Adam Smith, os livros do John Locke, esses livros, eles começaram a circular. Não só pela Inglaterra, mas esses livros eles começaram a circular também na França. Ou seja, da Inglaterra, a ideologia, o pensamento iluminista, ele chega à França. E o iluminismo ele chega à França, para ser bem específico, no século XVIII. Os livros do Adam Smith e do John Locke, esses livros chegam à França no século XVIII. E lá o iluminismo atinge o seu apogeu. É por isso que a gente diz que o século XVIII é o século das luzes. E como primeiro filósofo iluminista francês, a gente já falou de dois, mas eram ingleses. Então, como primeiro filósofo iluminista francês, um filósofo chamado de Montesquieu, o Barão de Montesquieu, que escreveu um livro, que é bem famoso inclusive, chamado esse livro de O Espírito das Leis. E nesse livro, O Espírito das Leis, o Montesquieu, ele vai dizer
que com o fim do absolutismo, com a queda do absolutismo, lembram que o John Locke vai dizer que o rei absolutista ele viola os direitos naturais do homem? Lembram disso? Que o rei absolutista ele não respeita a nossa liberdade religiosa? Então, o Montesquieu ele vai dizer que depois da queda do absolutismo, a sociedade se revolta contra o rei absolutista, esse governo absolutista ele é retirado do poder. Pois bem, o Montesquieu ele vai dizer que depois da queda do absolutismo, a sociedade ela deve convocar uma constituinte. E essa constituinte, obviamente, ela deve elaborar uma constituição. E essa constituição, ela deve tripartir os poderes. Tripartição dos poderes nada mais é do que você dividir os poderes em 3. Executivo, legislativo e judiciário. Até porque, vejam, o que é um governo absolutista? Um governo centralizador ou um governo descentralizador? Um governo centralizador. Lembram disso? O absolutismo nada mais é do que todos os poderes concentrados nas mãos de um rei. Então, se os poderes agora eles são divididos, eles são separados, consequentemente, a Constituição, para o Montesquieu, ela garante o extermínio, a abolição definitiva do absolutismo. Mas aí tem um outro detalhe. Para o Montesquieu, coloquem no caderno, a Constituição é o documento que impede a existência de um governo absolutista, porque a Constituição deve dividir os poderes em 3, ou seja, a Constituição ela impede a concentração de poderes. Logo, para o Montesquieu, a Constituição é o documento que impede a existência de um governo absolutista. Mas o Montesquieu ele vai dizer que essa Constituição ela também deve transformar os países em monarquias parlamentaristas. O modelo político defendido pelo Montesquieu é o modelo de monarquia parlamentarista. Vejam que o Montesquieu ele vai se inspirar na própria Inglaterra. A Inglaterra foi a primeira monarquia parlamentarista da história. A Revolução Gloriosa, que foi influenciada pelo direito de rebelião defendido pelo John Locke, a Revolução Gloriosa, que aconteceu no finalzinho do século XVII lá na Inglaterra, transformou a Inglaterra em uma monarquia parlamentarista. Ou seja, para o Montesquieu, os países europeus, eles devem possuir reis. Os países devem ser monarquistas. Então, cada país deve continuar a ter um rei. A diferença é que, em uma monarquia parlamentarista, o rei ele é chefe de Estado, mas ele não é chefe de governo. Ou seja, em uma monarquia parlamentarista, o rei reina, mas ele não governa. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Uma outra coisa que eu quero que vocês coloquem no caderno é que, para o Montesquieu, o primeiro-ministro ele deve ser eleito pelo parlamento através do voto censitário. Ou seja, Montesquieu ele vai defender a ideia de que o primeiro-ministro ele deveria ser eleito por deputados e que esses deputados fossem sempre pessoas muito ricas. O voto censitário é aquele que é vinculado à comprovação de renda. Traduzindo, o Montesquieu, que era burguês,
Lembrem que a burguesia era a classe social mais rica da Europa. Montesquieu, ele queria, assim como o próprio John Locke queria também, que com o fim do absolutismo, os países europeus passassem a ser governados pela burguesia. Porque os primeiros ministros seriam eleitos pelo parlamento através do voto censitário. Ou seja, o primeiro-ministro teria que ser uma pessoa muito rica, assim como os deputados teriam que ser muito ricos também. Logo, seriam, quase todos eles, burgueses. Entenderam, pessoal? Entenderam mesmo? Segundo filósofo iluminista francês. O quarto filósofo ao todo, mas volto a dizer, John Locke e Adam Smith, ingleses. Então, na França, Montesquieu e agora o segundo filósofo, o Jean-Marie de Voltaire. E o Voltaire, que é tido como o mais irônico, como o mais satírico dentre todos os filósofos iluministas, o Voltaire escreveu um livro chamado de Cartas Inglesas. E nesse livro, o Voltaire, ele discorda de Montesquieu. Montesquieu, lembrem, ele vai dizer que o absolutismo, ele só é evitado através de uma Constituição. Não adianta só você se revoltar, porque se você se revolta contra o Estado e não cria uma Constituição, para o Montesquieu, o próximo rei voltará a ser absolutista. Então, para o Montesquieu, a Constituição é o único documento capaz de conter, capaz de acabar de uma vez por todas com o absolutismo, porque a Constituição ela vai dividir os poderes. Para o Voltaire, isso não necessariamente era correto. Para o Voltaire, o absolutismo ele não se caracterizava pela concentração de poderes. O pessoal volta a dizer, isso é para o Voltaire, tá? Lembrem, é filosofia. Então, cada filósofo defende aquilo que acha que é certo, aquilo que melhor lhe convém. Mas o fato é que, para o Voltaire, essa definição de absolutismo, o absolutismo é um governo centralizador de poderes. Para o Voltaire, esse conceito ele não estava completamente certo. Para o Voltaire, não é a concentração de poderes que determina se o governo será ou não absolutista. Para o Voltaire, o absolutismo ele é definido pela forma com a qual o Estado utiliza o poder. Para ficar mais fácil de tu entender, para o Voltaire, os poderes eles não precisam ser divididos para que não exista o absolutismo. Para o Voltaire, o absolutismo ele pode acabar mesmo que o rei concentre todos os poderes em suas mãos. Para o Voltaire não tem problema. Para o Voltaire, o rei ele pode continuar a ter todos os poderes. Não tem problema. Porque para o Voltaire não é a concentração de poderes que define o absolutismo, e sim como o rei vai usar esses poderes. Para o Voltaire, se o rei usa os poderes em benefício próprio, esse rei é absolutista. Porque se eu uso os poderes em benefício próprio, consequentemente eu vou violar os direitos naturais da sociedade. Mas se o rei ele concentra todos os poderes em suas mãos, mas ele tem a consciência de que ele, o rei, ele é um servidor público, ou seja, se o rei ele tiver a consciência de que ele deve usar esses poderes a serviço da sociedade, esse rei ele não é absolutista. Entendem? Para o Voltaire,
O rei, ele pode centralizar os poderes. Se o rei usa esses poderes em benefício próprio, esse rei é absolutista. Então a sociedade deve se revoltar contra esse rei. Mas se o rei concentra todos os poderes em suas mãos, mas ele usa esses poderes a serviço da sociedade, a sociedade não precisa se revoltar contra esse rei. Porque esse rei, ele não está sendo um rei absolutista. Um rei, para o Voltaire, um rei que usa os poderes a serviço da sociedade, esse rei é um rei que respeita os nossos direitos naturais. Se o rei ele usa os poderes a serviço da sociedade, o rei ele entende que a sociedade ela é livre, que a lei deve ser igual para todos. O rei entende que a sociedade tem direito a ser feliz, que a propriedade privada ela não pode ser violada, entendem? Então, para o Voltaire, os poderes eles não precisam ser divididos, como dizia o Montesquieu, para que o absolutismo acabasse. Para o Voltaire, o absolutismo ele pode acabar apenas com uma mudança de comportamento adotada pelo rei. Ou seja, traduzindo, para o Voltaire, o rei, se ele quiser continuar governando, o rei deve deixar se influenciar pelo pensamento iluminista. Ou seja, o rei, se ele quer continuar a governar, para o Voltaire, se o rei quer continuar a governar, o rei deve entender que a sociedade possui direitos naturais e que ele, o rei, deve respeitar esses direitos naturais. Portanto, vejam, o Voltaire, nesse livro Cartas Inglesas, ele vai defender algo que parece ser impossível, mas ele vai defender. E percebam que, de certa maneira, há uma lógica nisso. Nesse livro Cartas Inglesas, Voltaire ele vai defender a fusão do absolutismo com o iluminismo. O rei continua tendo todos os poderes em suas mãos, mas ele usa esses poderes a serviço da sociedade, ou seja, é a fusão do absolutismo com o iluminismo. Essa fusão é o que o Voltaire ele vai chamar de despotismo esclarecido. Pessoal, um governo despótico é um governo centralizador. Todo governo que centraliza poderes, todo governo centralizador é um governo despótico. Mas entendam, o rei ele deve ser um déspota, ele deve concentrar os poderes, mas ele deve ser um déspota esclarecido, ou seja, ele deve usar esses poderes a serviço da sociedade, como pedia o iluminismo. O rei deve respeitar os nossos direitos naturais. E aí, pessoal, vários reis europeus decidiram se tornar déspotas esclarecidos. Por exemplo, Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia, o José II da Áustria. Mas aquele que eu quero dar uma ênfase maior, aí dei um destaque a esse déspota esclarecido, o Marquês de Pombal, que foi o déspota esclarecido de Portugal. Inclusive foi o Marquês de Pombal, coloquem no caderno, que expulsou os jesuítas daqui do Brasil. E foi o Marquês de Pombal que transferiu a capital do Brasil. No século XVIII, a capital do Brasil, que era a cidade de Salvador, ela foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro, a mando do Marquês de Pombal. Entendido, pessoal? Entendido mesmo? Ótimo. Como terceiro filósofo iluminista francês, o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau.
E pessoal, por favor, destaquem o nome do Rousseau. Porque dentro do iluminismo, Rousseau, sem sombra de dúvidas, ele foi o filósofo mais polêmico. Inclusive, eu até diria para vocês que se Rousseau vivesse hoje, até hoje ele seria polêmico. Rousseau, ele, inclusive, para muitos historiadores, ele é tido como uma exceção dentro do iluminismo, de tão polêmico que ele foi. Rousseau ele escreveu 2 livros, que são os seus livros mais importantes. O primeiro deles, O Contrato Social. E nesse livro, O Contrato Social, Rousseau ele defende o direito de rebelião, ou seja, o Rousseau, da mesma forma que o John Locke, inclusive ele vai se inspirar em John Locke, Rousseau ele vai dizer que a sociedade deve se revoltar contra o absolutismo. Depois que o absolutismo for derrubado, a sociedade deve convocar uma constituinte. Aí vejam que Rousseau ele já começa a se inspirar também em Montesquieu. A sociedade deve se revoltar contra o rei absolutista, a sociedade deve convocar uma constituinte, sendo que aí é que está. Para o Rousseau, a Constituição, além de tripartir os poderes, ela deve adotar como modelo político para o país o modelo republicano. Pessoal, Rousseau, coloquem no caderno, foi o único filósofo iluminista que defendeu uma república. Para o Rousseau, os países europeus deveriam se tornar repúblicas. Repúblicas presidencialistas. Enquanto que o John Locke, enquanto que o Voltaire, enquanto que o Montesquieu, enquanto que o Adam Smith defendiam a monarquia, para o Rousseau, o modelo político perfeito é o modelo republicano. Então isso já é o primeiro ponto polêmico. Segundo ponto polêmico, Rousseau ele vai dizer que o presidente deve ser eleito pelo voto, pelo sufrágio universal masculino. E pessoal, eu já falei para vocês em aulas anteriores, e não esqueçam mais disso, que voto pelo sufrágio, apareceu isso na tua prova, voto pelo sufrágio, é todo voto que não é censitário. Ou seja, o voto pelo sufrágio, ele não exige a comprovação de renda. É o que a gente chama hoje de voto democrático. É o voto acessível a ricos e a pobres. Rousseau, portanto, ele defende que os países europeus, pós-absolutistas, esses países devem se tornar repúblicas democráticas. Mas entendam, Rousseau, ele defendia república democrática como modelo político para os países europeus, mas percebam que essa república democrática rousseauiana, ela seria excludente. Porque o voto seria pelo sufrágio universal masculino, portanto as mulheres não teriam acesso ao voto. Entendido isso? Ótimo. O segundo livro que o Rousseau escreveu, que é tão polêmico quanto o primeiro, ou talvez até mais, se chama de A Origem da Desigualdade Social entre os Homens. E nesse livro, A Origem da Desigualdade Social entre os Homens, nesse livro, Rousseau ele vai dizer que o homem ele nasce bom, mas o homem ele é corrompido pela sociedade. Inclusive, os professores de literatura, eles falam muito disso para vocês. Pessoal, no campo da literatura, no campo da filosofia, no campo da história, Rousseau é iluminista. Mas no campo da literatura, Rousseau ele é um escritor romântico. O romantismo ele defende o mito do bom selvagem. E o mito do bom selvagem nada mais é do que isso. O homem nasce bom. O homem não nasce racista.
o homem não nasce homofóbico, o homem não nasce egoísta. O homem, ele nasce bom. Mas em contato com a sociedade, o homem acaba sendo corrompido. Mas aí tu precisa entender uma coisa. Quando Rousseau diz que o homem é corrompido pela sociedade, Rousseau ele está se referindo à sociedade em que ele viveu. E a sociedade que Rousseau viveu foi a sociedade francesa do século XVIII, que era uma sociedade capitalista. Então, traduzindo, Rousseau ele vai dizer que o homem nasce bom, mas o capitalismo corrompe o homem, torna o homem mau. Inclusive, Rousseau ele vai dizer que o capitalismo faz com que o homem perca a sua humanidade. O homem capitalista, ele só pensa em ganhar dinheiro. Ele só pensa em enriquecer. O homem capitalista, ele não se preocupa com o seu semelhante. E aí, na sociologia, a gente começa a falar sobre os invisíveis sociais, né, pessoal? Muitas vezes a gente anda na rua e nem se dá conta, muitas vezes, que ali ao nosso lado tem pessoas passando fome, tem pessoas deitadas na calçada, né? Tem pessoas doentes, necessitando de ajuda. E muitas vezes a gente passa por essas pessoas e nem se apercebe delas. São os invisíveis sociais. E aí entendam que isso não é minha culpa, não é a tua culpa. Para o Rousseau, isso é o que a gente aprende com a própria sociedade. A gente acaba absorvendo essa maldade da própria sociedade. O capitalismo, ele corrompe o homem. Ele faz com que o homem perca a sua humanidade, ele faz com que o homem só se preocupe com ele próprio. O homem capitalista, para o Rousseau, quando ele se preocupa com os outros, esses outros ou são seus amigos próximos ou são seus familiares. Volto a dizer, isso para o Rousseau. Então, para o Rousseau, o capitalismo é o câncer do homem, é o câncer da sociedade. Mas Rousseau ele vai dizer que um dia o capitalismo ele será superado. Rousseau ele não chegou a dizer como, nem quando, nem de que forma, mas o Rousseau ele chegou a dizer que o homem um dia ele vai perceber que o capitalismo o corrompeu. E quando o homem perceber que ele foi corrompido pelo capitalismo, o homem naturalmente ele vai superar essa fase capitalista da sua existência. É por isso, inclusive, que alguns historiadores colocam que Rousseau ele foi um precursor, lembrem, precursor, aquele que antecede um determinado movimento. Para alguns historiadores, Rousseau, ao criticar o capitalismo, ao dizer que um dia o homem vai superar o capitalismo, para alguns historiadores, Rousseau ele foi um precursor do socialismo utópico. Então, se aparecer isso na tua prova, tu pode marcar como verdadeiro, porque alguns historiadores afirmam isso. E pessoal, só lembrem, tá? Quando Rousseau diz que o capitalismo corrompe a sociedade, que o homem capitalista só pensa em dinheiro, lembrem que dinheiro é propriedade privada, tá? Então a propriedade privada, essa vontade de sempre querer mais, de querer enriquecer, a propriedade privada, que é a mola mestra do sistema capitalista, a propriedade privada, ela corrompe o homem. Tá bom? Beleza? Tranquilo? E pessoal, como últimos nomes do iluminismo, dois filósofos chamados de Diderot e D'Alembert. Diderot e D'Alembert, eles trabalharam em conjunto. Em 1751, portanto na metade do século XVIII, Diderot e D'Alembert, eles escreveram
um livro chamado de Enciclopédia Iluminista. E, pessoal, a Enciclopédia Iluminista nada mais foi do que um resumo de todo o pensamento iluminista. Diderot e D'Alembert colocaram na enciclopédia um resumo do pensamento de John Locke, do pensamento do Adam Smith, do pensamento do Rousseau, do pensamento do Voltaire, do Montesquieu. Porque dessa forma, resumindo o pensamento iluminista, dessa forma ficaria mais fácil das pessoas entenderem qual era a proposta do iluminismo. E lembrem que o objetivo do iluminismo, a proposta maior, era acabar com o antigo regime. E, meus amigos, a enciclopédia iluminista, ela circulou pelo mundo, chegou aqui na América, por exemplo, influenciando a independência das colônias americanas. Mas a enciclopédia iluminista, ela também foi lida por boa parte da população francesa. E é por isso que a gente diz que o iluminismo, que a enciclopédia iluminista, ao falar dos direitos naturais, ao dizer que a sociedade deve se revoltar contra governos absolutistas, governos que violam os direitos naturais do homem. Enfim, a partir do momento que a sociedade francesa ela tem contato com o pensamento iluminista, essa sociedade ela decide se revoltar contra o rei da França da época, chamado Luís XVI. E essa revolta contra Luís XVI, essa revolta que explode na França contra o absolutismo francês, essa revolta é a famosa Revolução Francesa. Mas sobre a Revolução Francesa, a gente só fala na próxima aula. Um beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.